Bom, fim da República. A gente viu na outra aula, né? Se você não viu, veja, né, no YouTube, que a República Romana começa a enfrentar uma crise muito pesada, especialmente por conta das crises sociais, quer dizer, por conta da tensão social. E uma tensão social causada justamente pelo fato de que eu tenho a expansão territorial, e essa expansão territorial amplia a desigualdade, e ao ampliar a desigualdade, a expansão territorial, ela ainda por cima, isola politicamente os plebeus. Daí você vai me dizer, mas professor, não teve lá aquele conjunto de leis, né? Cadê? Aquele conjunto de leis que a gente viu que trouxeram benefícios e tal, as reformas legislativas aqui entre o século V né, e o século III. Sim, a gente teve um monte de reformas legislativas, mas nada foi capaz de superar o fato de que os pobres estavam absolutamente ausentes do poder. Deu uma melhorada na vida deles? Deu uma melhorada, mas eles continuavam, a expressão que a gente usa na história é alijados do poder. Mesmo quando havia um tribuno da plebe mais, né, plebeu, esse tribuno da plebe era financiado pelos patrícios, esse tribuno da plebe era, muitas vezes, ele era um plebeu enriquecido, e aí ele não defende os interesses da plebe como deveria defender, ele defende os interesses dos plebeus enriquecidos, ou mesmo os interesses dos patrícios. Então, para os plebeus, a coisa estava muito feia, tá? Para os plebeus, a coisa não estava funcionando. Bom, a gente tentou resolver isso, colocou uma ditadura dos principais generais que aplacaram as revoltas plebeias, né, as revoltas de escravo, então o general Crasso, o general Júlio César, e aí nós vamos fazer o triunvirato. O triunvirato não funciona, o Júlio César acaba saindo grande vitorioso desses triunviratos, e enquanto vitorioso desses triunviratos, o Júlio César passa a ser ditador, e enquanto ele é ditador, né, ele vai ser o cara que vai querer mandar em toda Roma. Mas não vão permitir. O Senado vai matar Júlio César, então a gente monta um segundo triunvirato. O segundo triunvirato também não é capaz de resolver o problema. O segundo triunvirato também vai terminar com o assassinato, né, com a morte de um, o assassinato do outro triunviro, e nós vamos passar a ter um único triunviro, que é o Otávio. Otávio vai voltar do Egito tendo roubado um ano de colheita do Egito. Tudo que o Egito, vai ser uma fome desgraçada no Egito, inclusive, tudo que o Egito produziu em um ano, o Otávio leva embora. Ele leva embora também uma quantidade impressionante de joia, de riqueza, né? Você sabe que o Egito pegava ouro ali do Sudão, né? Trazia ouro do Sudão. Então o Otávio chega em Roma, né? E consegue conversar com os sacerdotes, consegue conversar com os patrícios e sai distribuindo alimento para os plebeus, ou seja, o Otávio vai conseguir o apoio dos sacerdotes, dos patrícios e dos plebeus. Isso significa que o Otávio, que era um general, é senador, é tribuno da plebe, sumo pontífice, depois ele vai ser imperador e, por fim, Augusto. Imperador porque os romanos tinham uma noção muito interessante de uma coisa chamada imperium. Imperium. O imperium significa que o mais velho, né, o patrício, o mais velho, o paterfamilias, né, ele poderia ser, ele poderia imperar sobre toda a sua família. E o que significa imperar sobre toda a sua família? Ele tinha o direito de vida e de morte sobre todo mundo da família dele. Ou seja, ele era um cara que poderia mandar matar, mandar prender, ele poderia pagar, né?
ele poderia pagar uma dívida entregando um filho como escravo, por exemplo. Ele poderia casar um filho, casar uma filha, né? Ou mesmo até um neto, ou até um primo. Quer dizer, se ele for o mais poderoso de uma família, ele pode imperar. Então, quando a gente fala que o Otávio pode imperar, ele tem o título de imperador, a gente está dizendo que ele é o cara que vai estar acima dos outros, tá? Por isso que ele é o imperador, por isso que ele impera, por isso que ele passa a ser, portanto, o Todo-Poderoso. E o que significa sumo pontífice? Sumo pontífice porque ele é o sujeito que é o sumo pontífice. Ele é o sujeito que determina a religião, ele é o líder da religião, tá? Então, sumo pontífice, imperador, tribuno da plebe, quer dizer, ele agora tem todo o poder sobre Roma. E recebe também o título de Augusto, ou seja, divino, puro. E aí a gente começa a misturar o Otávio com uma noção de alguém enviado por Deus. Entendeu? Então a gente começa a trazer uma noção de que o imperador é alguém enviado por Deus e que ele vai governar por ser enviado por Deus, por ter sido enviado por Deus. E isso traz uma certa dimensão, né? Uma nova dimensão de poder, porque ele era o príncipe, agora ele passa a ser o imperador, ele tinha o principado, né? Ele governava sozinho, mas agora ele passa a ser o imperador, ele passa a imperar sobre todos e tudo em Roma. A gente fecha o Senado? Não, a gente nunca fecha o Senado. O Senado romano sempre vai existir, ele sempre vai dar a última palavra. O que acontece é que o imperador agora conduz o Senado, né? E de alguma maneira está acima do Senado, mas o Senado existe e diz amém para o imperador, como a gente diz, né? Ele topa o que o imperador fala. Por quê? Porque o imperador é muito poderoso e o Senado não vai querer se degladiar, não vai querer bater de frente com o imperador. Ou seja, ele vai querer preservar a sua relação, até porque o Senado sabe que se começar a fazer muita gracinha e o imperador for muito forte, for muito popular, o imperador fecha o Senado. Então o Senado, para ficar aberto, bajula um pouco o imperador, mas quando o imperador é muito impopular ou quando o imperador é louco, o Senado controla o imperador. Então o Senado tem essa função de equilibrar aí um pouco a vida da população romana, tá? Realizações do Augusto. Primeiro, uma reforma urbana. Ele vai aproveitar essa riqueza que ele traz do Egito, ele vai aproveitar esse apoio popular que ele tem e vai reformar Roma. Como que é reformar Roma? Ele vai botar centenas de trabalhadores, escravos e livres, para tirar, né, mármore das pedreiras e construir uma série de monumentos, né? Ele vai reformar ruas, vai pavimentar ruas, vai construir fontes, aquedutos. Então, isso é sempre muito interessante. As reformas urbanas são sempre muito interessantes porque elas mudam a cara da cidade, isso traz uma sensação de modernidade, traz uma sensação de vida, abandona uma sensação de decadência, né? E traz emprego, e traz renda para a maior parte das pessoas. Então, empregar trabalhadores, né, para fazer estrada, para fazer cidade, para fazer viaduto, para fazer aqueduto, para fazer o que for fazer, sempre é uma alternativa atraente para os governantes, tá? A religião passa a ser algo cada vez mais presente e a religião vai passar a ter, inclusive, agora uma questão mais internalizada. Por que uma questão mais internalizada? Porque antes a religião ela era externa. A religião politeísta, via de regra, é uma religião externa. Ou seja, eu tenho que queimar uma vela para aquele Deus, eu tenho que sacrificar um bode para aquele Deus, eu preciso levar água para aquele Deus, eu preciso não sei o que para aquele,
e aí eu externamente faço as minhas oferendas. Tudo bem? Mas eu não preciso me preocupar com o meu costume, com a minha moral, com o meu comportamento. Basta eu externamente oferecer essas coisas. Entendeu? Já quando eu penso no cristianismo, é uma religião internalizada, né? A guisa de comparação, né? O cristianismo ainda não existe, mas vai existir daqui a pouquinho. O cristianismo é uma religião internalizada, quer dizer, eu preciso me comportar, eu preciso acreditar, eu tenho um código de conduta. Não adianta eu sair por aí fazendo o que eu quiser e dizer que eu acredito em Deus. Né? Não pode, um cristão não pode defender assassinato, um cristão não pode gostar de arma de fogo, um cristão não pode gostar de violência, um cristão não pode defender tortura. Por quê? Porque o cristianismo é contra isso tudo. O cristianismo é contra isso tudo. Você lê na Bíblia, em momento algum, Jesus diz: vamos matar aqueles que agirem mal, vamos torturar aqueles que agirem mal, vamos cultivar a... Não, Jesus diz o contrário. Então basta ler a Bíblia para ver, né, que pode, que não pode. Lá no mundo romano, não. Então o que o Otávio começa a fazer? Ele começa a trazer a religião para dentro da moral, para dentro do costume. Então, padrão de comportamento, ele começa a querer colocar um padrão de comportamento dentre os romanos mais pautado na religião. Tá? Isso é uma forma de controlar também as pessoas através da religião. Por fim, ele busca o fim das guerras civis, portanto, a paz interna. Como que ele consegue isso? Com a moralização, né? Com um novo valor para a religião e com as reformas. E isso é muito importante, porque isso traz estabilidade, isso traz possibilidade de governar. Né? Imagina uma cidade como Roma, que vai chegar num 1 milhão de habitantes e não tem força policial. Então, quando o pau comia loucamente. Então, e aí? Como é que a gente faz? Né? Então, é importante a gente perceber que o fim das guerras civis e que a paz externa são um grande feito para o Otávio, porque o Otávio significa que ele vai ter estabilidade, ele vai ter a possibilidade de governar. Tudo bem? E é aí que a gente entra, portanto, no império. A gente divide império em alto império e baixo império. Alto império, como tudo, né, na história, a gente está falando do começo, e o baixo a gente está falando do fim. Então, o alto império significa o início do império. E como que começa? Primeiro, nós vamos alcançar, né, como característica geral aqui, limite da expansão romana. É aqui, no Alto Império, que a gente atinge o limite da expansão romana, que a gente vai alcançar o teto da expansão romana. Como assim o teto? É aquilo que a gente fala, né, o máximo da expansão, que vai chegar lá na Inglaterra, né, no meio da Inglaterra, no meio da Grã-Bretanha, que vai chegar na Península Ibérica, que vai, né? Então, que a gente vai consolidar isso daqui e vamos preservar essa área. E é aqui que a gente tem a mais forte dependência em torno do trabalho escravo. Tá? Na economia, intensificação do papel das províncias. Por que eu preciso intensificar o papel das províncias? Né? Eu preciso pagar imposto e eu preciso interligar essas províncias através de estradas. Então, toda essa área conquistada por Roma vai precisar ter uma conexão com Roma e entre si, porque daí as províncias vão vender produtos entre si e isso vai gerar riqueza, e essa riqueza significa impostos, esses impostos vão para Roma. Entendeu a mágica? Então, nós conquistamos um território imenso. Tendo conquistado esse território imenso, a gente bota esse território imenso para fazer comércio e bota esse território imenso para fazer comércio, e aí isso significa que eu tenho a possibilidade, portanto, de, com um comércio muito forte, cobrar impostos e esses impostos sustentarem o Império Romano.
Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Mas, quando a gente declara a paz romana, no século, né, entre o século I e o século III, a gente vai encontrar um problema. Qual que é o problema? O problema é o limite da expansão territorial, lá em 180, né, vai nos trazer um problema. Daqui a pouquinho. Qual que é o problema? A falta de escravo, mas depois eu vou explicar. E, em contrapartida, a gente vai ter o fim das guerras civis. Então, tá tudo bem. Eu parei de expandir e consegui o fim das guerras civis. Sensacional. Paz romana, século I ao século III, sem guerra civil, sem expansão. Maravilhoso, tudo tranquilo. Como que eu controlo a plebe? Como que eu controlo a massa? Política do pão e circo. Política do pão e circo significa eu distribuo cereais, ou às vezes até o próprio pão, né? E distração no Coliseu, por exemplo. No circo máximo também, mas no Coliseu, por exemplo. Então eu vou usar a população, vou dar pãozinho para o povo. Observe que o povo continua pobre, mas agora eu dou um pãozinho para o povo e dou a diversão no Coliseu. Alguns imperadores, vai ter um imperador que eu me esqueci o nome, mas vai ter um imperador que vai declarar 120 dias de feriado. Com 120 dias de jogos. Ou seja, por 120 dias consecutivos não era para trabalhar. Claro que só dá para fazer isso numa sociedade que depende de escravos. E por 120 dias consecutivos nós vamos ter gente morrendo no Coliseu. Quer dizer, absolutamente assustador. Né? Por que assustador? Porque significa a quantidade de gente morta impressionante. Se matar um por dia são 120, mas ocorre que não é um por dia. Né? Então você vai ter uma quantidade de gente morta impressionante, aquela demonstração de violência, aquela demonstração de força e tal. E isso me faz controle social. Porque em lugar de eu dizer para o pobre, você vai ter direito a estudar, você vai ter acesso, né, ao poder, você vai conseguir se desenvolver, você vai conseguir enriquecer, você diz para o pobre, não reclama, senta aí, assiste Raul Gil, toma aqui R$200 por mês e para de me encher o saco. Né? Então essa é a grande questão da política do pão e circo. Tudo bem? Só que ao mesmo tempo que eu tenho esse processo, eu tenho o surgimento, isso é tão familiar, né, nos dias de hoje, eu tenho o surgimento do cristianismo. E o cristianismo é o contrário disso, porque o cristianismo é extremamente pacífico. O cristianismo ele não é violento. O cristianismo não gosta da violência. O cristianismo não gosta da vingança. O cristianismo não gosta das demonstrações de força. O cristianismo não gosta de um ser humano acima do outro. O cristianismo prefere, né, basta ler a Bíblia, o cristianismo prefere que você tenha um pensamento em que todos são iguais, em que todos são irmãos, um pensamento tolerante, um pensamento, né? Então, se você tomar uma porrada na face direita, vire e ofereça a face esquerda, né? Então, a ideia do cristianismo é uma ideia absolutamente diversa, diferente da ideia da religião romana. Né? Então, enquanto a religião romana defende o pensamento, né, da truculência, o pensamento cristão defende um outro tipo de pensamento. Tudo bem? E é por isso que o cristianismo é uma ideologia absolutamente subversiva. O que quer dizer subversiva? Quer dizer que quer subverter o sistema, que quer solapar o sistema, quer derrubar o sistema. É isso que quer dizer subversiva. E por que isso é ser subversivo? Porra, mas ele prega a paz. Por que ele é subversivo? Por pregar a paz. Porque o Império Romano prega a violência.
Entendeu? Então são valores muito diferentes. O cristianismo também defende outra coisa. O cristianismo defende que só existe um Deus que está no céu. E o imperador romano é visto como um Deus. Sacou? Então, como é que eu faço para entender que o cristianismo, que o Império Romano, que o imperador romano é um Deus, se um Deus do cristão está no céu? Tá? Então, esse que é o drama que a gente vai ter aqui ao longo do Império Romano. Então, política do pão e circo, do ponto de vista do Estado romano, o pão e circo é distribuído pelo Estado, pelo governo, pelo imperador. Né? Como? Vem o dinheiro da exploração das colônias. Agora, é um controle social pautado pela violência que mostra a superioridade romana sobre os bárbaros. Eu falei disso na primeira aula de cristianismo, de Império Romano, né, quando eu fiquei falando do Coliseu. Fala do militarismo, porque reforça o papel do exército, da importância do exército, de expandir as fronteiras, de conquistar esses povos e tal. Agora eu tenho uma outra face do cristianismo, do pão e circo, que é a face do evergetismo. O que é o evergetismo? Né? Evergetismo é uma política em que algum ricaço local fazia uma boa ação para aquela comunidade. Tipo assim, eu pago uma festa. Então, aqui eu tenho a minha fazenda de azeitona e de vinho, né, e de uva. E aí, então, depois da colheita, a gente vai ter 3 dias comendo azeitona e tomando vinho. Eu pago isso, eu proporciono isso. Ou eu construo uma fonte no centro da cidade, ou eu construo um aqueduto. Ou seja, qual que é a ideia? É que você olhe para a pessoa rica, né, não como alguém que está enriquecendo loucamente enquanto os outros estão empobrecendo, mas que você olhe para a pessoa rica como alguém que é tão bonzinho que até ajuda o outro. Entendeu? Ai, não, mas nossa, Luciano Huck é tão bonzinho, né? Ele tem não sei quantos bilhões de reais e fez uma doação aqui, olha, doou uma cadeira de rodas. Para. Né? Então, o evergetismo significa vamos olhar para a classe mais alta, vamos olhar para a elite, entendendo que a elite tem que ser elite, que eu tenho que ser pobre, e aí a elite é tão boazinha, mas tão boazinha que até construiu um aqueduto aqui para a gente não morrer de sede. Isso é evergetismo. Então, eu financio obras públicas, financio um espetáculo, financio, né, alguma coisa, né, dou alguma coisa para o povo parar de achar que eu sou mesquinho, para o povo me ver como uma pessoa do bem, como uma pessoa altruísta, embora eu tenha acumulado milhares e milhares de dólares, tá? Milhões e milhões de dólares. Tudo bem? Temos alguma dúvida? Por que o cristianismo, né, é subversivo? O cristianismo é subversivo porque se opõe ao caráter divino do poder imperial, né? Falei ali atrás, é uma ameaça de subversão, antítese aos valores romanos, então tem o pacifismo contra o militarismo e o espiritualismo contra o materialismo. Quer dizer, não dá para você se dizer muito cristão e acumular muita riqueza, né? Porque o cristão prega bondade, prega caridade. O cristão não prega o materialismo. Né? Jesus é um cara que doou muito dinheiro, né? Assim, não acumulou dinheiro, né? Que falou, não, ó, dá para ele, ajude os pobres e tal, mas não ajude a mim. Né? Na própria Bíblia tem uma passagem, né? Acho que Moisés falou, ó, gente, nós estamos falando de dinheiro, daí os caras começam a entregar um monte de coisa, dinheiro não, né? De comida. Começa a entregar um monte de coisa e fala, não, para que nós já resolvemos, isso daqui vai estragar. Pega, leva de volta. Né? Então, essa acumulação, essa ganância, essa busca pelo enriquecimento, né,
não faz parte do modo de vida cristão. O cristão é muito pobre naquele momento, é um voto de pobreza, né? Já, se você assistir qualquer filme sobre Roma, você vai ver o imperador romano ostentando com ouro na roupa, coroa de ouro, anel de ouro, rubi, não sei o quê, né? Por quê? Porque não fazia parte do mundo, da religião romana, essa vocação pela humildade. Então o choque aqui era muito grande. Então você fala para o pobre, ó, não se preocupa. O negócio está lá no céu. Isso aí é tudo bobagem, isso aí é tudo distração, isso aí é tudo coisa do demônio. Seja pobre. Né? Você fala, professor, então não quero ser cristão, né? Não, é que hoje a gente relê esse cristianismo. Né? Hoje você pega aí, a Igreja Católica é riquíssima, Edir Macedo é riquíssimo, né? O Valdemar da Costa Neto é riquíssimo, né? Você tem um monte de lideranças religiosas riquíssimas, cristãs. Né? Mas lá, quando surgiu, o cristianismo defendia a pobreza absoluta, né? Até porque era uma religião de pobres, dos pescadores, né? Dos marceneiros, dos escravos, né? Então, falava, ó, essa vida de pobre aqui é a que nos leva para o céu. Tem até aquela fala que é célebre, né, de Jesus, que diz, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? O que é um camelo, né? Não sei, acho que ninguém mora em cidade de praia, a Lua mora em cidade de praia, né? O que é um camelo? O camelo é aquela corda que amarra um navio no porto, pô. Né? Isso que é um camelo. Amarra um navio no porto. Então aquela corda ultra grossa, né, que você não consegue botar pelo buraco de uma agulha. Né? Um camelo, né? Não sei quem mais, né? Acho que não precisa estar em porto, em rio também deve usar camelo, né, para atracar, né, aquela corda que o pescador usa, ou mesmo um navio grande, né, um camelo, né, então não passa no buraco de uma agulha aquilo ali, não foi feito, ao contrário. Então é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? É isso que Jesus disse, se referindo a pescadores, né, que sabiam muito bem que era um camelo, né? Ninguém tinha dúvida, achando que era camelo, né? Que nem a maioria das pessoas acham que é camelo, né? Mas é um camelo. Então, essa valorização, né, da vida dos pobres, isso vai fazer com que a gente tenha uma expansão do cristianismo entre os mais pobres. O cristianismo se esparrama entre os mais pobres, né? E o imperador começa a pegar esses caras para matar, e aí tem aquele efeito, né? Porque o cristão começa a morrer no Coliseu sem se defender, sem nada. E as pessoas começam a olhar para o cristão como vítima. E é aquela situação, né? Se você vê dois caras brigando, você fala, os dois caras estão brigando. Agora, se você vê um cara chutando a cabeça de um outro cara desmaiado no chão, ali você fala, puta, aqui tem uma violência, né? Aqui a coisa não tá justa. Né? Dois caras no MMA lutando, porra, dois caras no MMA lutando. Agora, um cara espancando o outro, aí você fala, não, isso daqui é violência, isso daqui não tá certo. Que é o que começa a acontecer com o cristão, porque o cristão prega a paz, o cristão prega a igualdade, prega a pobreza, prega o que prega, e o Império Romano sai matando os caras, e aí, aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Então, essa ideia, né? Essa ideia tá muito complicada, né? Então o cristianismo vai crescendo, vai convencendo todo mundo de tudo, e o imperador começa a não ter muita alternativa. Tá? E é aí que a gente entra na crise do Império Romano. Né? Aí que a gente vai falar do Baixo Império Romano.